PMDBista Carlos Eduardo de Souza Braga nasceu em Belém do Pará em dezembro de 1960. Empresário e engenheiro elétrico formado pela Universidade Federal do Amazonas, iniciou a trajetória política aos 21 anos como vereador de Manaus pelo PDS. Foi deputado estadual, deputado federal e vice-prefeito, antes de assumir a prefeitura de Manaus em 1994. Em 2002, obteve a maioria absoluta dos votos já no primeiro turno das eleições para o governo do Amazonas, proeza que repetiu 4 anos depois. Senador eleito em 2010, no início de 2012, tornou-se líder do governo Dilma no Senado e, no começo deste ano, assumiu a crítica pasta do Ministério de Minas e Energia. No Roda Viva de hoje, entre outros temas, Eduardo Braga falará da relação de amor e ódio do PMDB com o PT e das medidas que poderiam aumentar a eficiência de um dos setores mais problemáticos do Brasil moderno. Boa noite. Estamos ao vivo em todo o país pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas, pela Rádio Cultura Brasil, pelo portal UOL e pelo portal da Cultura no cmais.com.br/jornalismo. Hoje a nossa bancada de entrevistadores é composta por André Laos, diretor de redação da revista Exame, João Gabriel de Lima, diretor de redação da revista Época, Carla Jimenez, editora-chefe do jornal El País no Brasil. Maria Cecília Veide Brito, secretária-geral da ONG WWF Brasil. E Renê Pereira, repórter de economia do jornal O Estado de São Paulo. Como de costume, contamos também com os desenhos feitos em tempo real pelo nosso cartunista Paulo Caruso. Ministro Eduardo Braga, muito obrigado. Antes de mais nada, muito obrigado pela aceitação do convite. É um prazer ter o senhor aqui no Roda Viva, até porque faz 12 anos, né, que o Roda Viva não tem o prazer de receber um ministro de Minas e Energia. A última ocupante da pasta que esteve aqui, na época ela era ministra, foi Dilma Rousseff. O senhor seguia a mesma trajetória, o senhor pode ser recebido daqui a algum tempo como presidente. Eu só registro que não foi por falta de convite que não entrevistamos ministros. A gente sempre tenta e queríamos conversar com eles com a franqueza com que conversaremos com o senhor. De cara, eu pergunto se apagão é uma palavra proibida para os integrantes do governo, porque o ministro Edson Lobão, ele dizia que tinha ocorrido uma interrupção temporária no corte de energia, mas, segundo o dicionário, interrupção temporária no corte de energia é apagão. O senhor foi mais inventivo, né? No último apagão, o senhor disse que tinha havido um corte preventivo. Por que não se chama apagão de apagão? Bem, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite. Muito obrigado. Quero agradecer a você, Augusto, a todos que participam conosco desse programa. Eu queria apenas poder aqui prestar uma justa homenagem, porque ontem faleceu, às 10 horas da noite, o meu tio, irmão de meu pai mais velho, meu tio João Braga, que me antecedeu na vida pública, foi senador da República, foi deputado estadual. E eu não pude estar no seu enterro no dia de hoje para cumprir a minha agenda aqui com o Roda Viva. Muito obrigado e nós lamentamos também prestar a minha homenagem póstuma a esse brasileiro da minha região, do meu querido Amazonas e a minha família, porque sei que o Braga Neto e seus irmãos estão todos muito comovidos com o que aconteceu. E, ao mesmo tempo, dizer que, neste exato momento, também acontece, no Alvorada, um jantar da cúpula do PMDB, onde eu estava convidado para estar presente e que também, por razão de estar neste programa, não compareço ao jantar do PMDB. Então, para que não fique nenhuma dúvida amanhã na imprensa brasileira, eu estive com a presidenta no final de semana, inaugurando
obra importante de parque eólico no sul do país, lá perto de Chuí, nos Campos Neutrais, uma linha de transmissão robusta de 525 kV. E, ao mesmo tempo, acompanhei a presidenta ao Uruguai, onde inauguramos o primeiro investimento expressivo do Brasil no Uruguai para a geração de energia também eólica, e visitamos várias obras do setor elétrico que o governo brasileiro, via Eletrobras, faz junto com a UTE, a empresa de energia do Uruguai. E, portanto, acabamos também participando da posse do novo presidente do Uruguai. Então, agora, de volta ao Brasil e ao apagão. De volta apagão. ao Brasil e ao nosso Roda Viva, eu quero agradecer mais uma vez o convite e dizer que, veja, o apagão, ele é uma intercorrência que acontece. Pode acontecer por uma intercorrência climática, um raio que passe no sistema de proteção de para-raio de uma subestação pode provocar um apagão. Um problema de frequência que gere uma alternativa, uma variação de subfrequências, por exemplo, pode gerar que haja a atuação do sistema de proteção de subfrequência de diversas usinas que acabe provocando desligamento de carga. Acontece que o Brasil hoje tem um sistema de proteção que ele tem vários níveis, ele pode impactar mais ou menos a população se esses sistemas forem acionados. O SERAC 1, por exemplo, impacta com um corte de carga de 20 mil megawatts. Portanto, quando a gente diz que no dia 19 de janeiro, quando tivemos aquela interrupção de 38 minutos, 40 minutos, de carga para poder se restabelecer a frequência, fruto de várias ações combinadas. Tivemos um problema de banco de capacitor na linha Norte-Sul, tivemos a ação de proteção da hidrelétrica de Ney Braga, que agiu incorretamente, pegou o sistema de proteção de potência reversa da hidrelétrica e tirou a hidrelétrica do ar. Isso já comprovado por RAP, por relatório da própria ANEEL. Então, ministro, antes de passar para a Renê, assim, não houve nenhuma falha no sistema? Não, houve falha, primeiro, porque a ação de proteção foi indevida. Isso é um tipo de falha. Quando você tem uma proteção, que é uma proteção de ação automática, e ela age para proteger uma ação de proteção de potência reversa, e não houve nenhuma variação de potência, o que houve foi variação de subfrequência, foi uma ação indevida da proteção. Quando o banco de capacitor tem um problema como esse que aconteceu na linha Norte-Sul, não é? Houve um problema. Agora, problemas acontecem em equipamentos, estão sujeitos. Não há, portanto, nenhuma proibição semântica. Não. Eu acho que, veja, existem alguns tabus que existem para ser quebrados. Um deles é esse. Ótimo. Renê, com você. Ministro, o setor elétrico ele vive um dos piores momentos. Os reservatórios estão baixos, tem problema financeiro das empresas, enfim. A que o senhor atribui essa crise? Erro de planejamento, decisão equivocada ou a culpa é de São Pedro? Eu acho que nós estamos vivendo efetivamente uma crise hidrológica no país sem precedente. Veja, quando nós chegamos em janeiro, nós tínhamos menos de 20% nos reservatórios da região sudeste. No racionamento de 2001, que é diferente de apagão, racionamento é quando você tem um corte de carga de forma constante, porque você não tem energia para produzir. Naquela época, nós tínhamos 70% de água nos reservatórios do Sudeste. Então, é uma diferença abissal você ter 70% de água no reservatório e racionar, e você ter 19% de água no reservatório e não racionar. Então, o que mudou de lá para cá? É que hoje nós temos um sistema elétrico robusto, que ele é diverso, ele tem a matriz hidrelétrica, você tem a matriz térmica, eólica, biomassa, e nós queremos avançar em outras, como a energia solar,
eu ia dizer fotovoltaica, mas o meu pessoal disse, não, tem que falar solar para todo mundo entender. Mas, olha, eu sou engenheiro eletricista, o termo técnico é fotovoltaica. Muito bem. Mas o que eu quero dizer, portanto, é que o nosso setor avançou muito. Tem dificuldades? Tem. Tem problemas? Tem. Agora, ninguém podia prever que haveria uma crise hidrológica tão profunda no Brasil, principalmente na região sudeste e no centro-oeste, da forma que veio acontecendo. O Nordeste, nós estamos nas séries históricas de falta de água lá. Agora, o pessoal do meio ambiente, está aqui o pessoal do WWF, sabe que nós estamos dizendo há algum tempo que se não houvesse uma mitigação do impacto que estava acontecendo no centro do PIB brasileiro, que São Paulo está com falta d'água. E não está faltando água só para o setor elétrico, não. Está faltando água para o abastecimento humano, está faltando água para o uso múltiplo. Isso é consequência de nascentes mal preservadas, matas ciliares que foram para o espaço, o microclima que foi perdido. Da mesma forma, no centro-oeste, nós estamos tendo problema de água, não é por nada, é onde a fronteira agrícola aconteceu, não é? Onde nós temos um passivo ambiental importante. Então, não bote a responsabilidade no setor elétrico exclusivamente. Quando faltou água para o setor elétrico, faltou água para o setor elétrico porque nós não mitigamos corretamente a questão ambiental. Portanto, o setor elétrico está avançando. Hoje a nossa matriz ela é termohídrica. Nós estamos também tendo uma diversidade importante. E aqui eu quero dar uma informação que eu acho que vai ser boa para esquentar o debate. O Brasil chegará em dezembro deste ano como a quarta maior potência em energia eólica do mundo. Nós vamos ter uma Belo Monte de capacidade instalada de energia eólica. Nós já temos, neste momento, outra Belo Monte de energia de biomassa instalada no Brasil. Nós não tínhamos isso. E o nosso grande desafio é chegar em 2018 também com um setor robusto na área de geração de energia solar. João Gabriel. Ministro, existem duas crises grandes no Brasil relacionadas com a sua pasta. Uma é hidrológica / elétrica e outra é a crise da Petrobras. Então, eu vou fazer uma pergunta sobre Petrobras. No dia 15 de janeiro, o senhor afirmou numa entrevista, representando a opinião do governo, que a Graça Foster não sairia da Petrobras, porque ela era competente tecnicamente, conhecia bem a Petrobras e era uma pessoa idônea. A gente sabe que a opinião do governo mudou, tanto que a Graça Foster saiu. Eu queria que o senhor contasse de dentro a história de como a imagem da Graça Foster se deteriorou a ponto do governo achar que era o caso de substituí-la. É importante a gente dizer que também há o limite da pessoa, não é? Eu creio que ali houve um momento em que o emocional da Graça e da diretoria executiva da Petrobras, porque ali não foi uma decisão só por parte da Graça. Houve uma decisão da diretoria que a Graça compunha, que, na minha opinião, chegou no limite prudencial. Precipitada pela história do balanço. Precipitada mais do que pela história do balanço, pela história da auditoria feita pelo BNP e pela Deloitte nos 71 projetos que foram analisados por parte do BNP e da Deloitte com relação aos ativos da Petrobras. Mas o que eu acho que foi central ali foi muito mais o limite emocional, de uma carga emocional pesadíssima que a Graça carregou. E eu volto a repetir hoje aqui, a Graça não é mais de presidente da Petrobras, mas eu volto a repetir, eu não tenho conhecimento de nenhuma participação da Graça em nenhuma das situações postas na Lava Jato, nenhum indício de envolvimento dela, muito pelo contrário, a Graça continua merecendo da minha parte, e tenho certeza que da parte da presidenta Dilma e do governo, um respeito de uma técnica competente, de uma pessoa séria e que chegou no seu limite emocional. E a sua diretoria, aparentemente, também chegou ao seu limite emocional. Imagine o que aconteceu com aquele diretor Consenza, que passou 2 semanas, se eu não me engano, sob alvo
de que teria sido citado em delação premiada para depois, de repente, do nada, dizerem, olha, foi um equívoco, ponto. Agora, também há que se considerar, antes de passar para Maria Cecília, o limite emocional dos brasileiros, né, ministro? Porque eram as revelações sobre as irregularidades, sejamos elegantes, aí na Petrobras, também passaram todos os limites. Mas nós não precisamos ser... também não tem problema falar de que nós estamos combatendo a corrupção no Brasil. A Lava Jato é um exemplo de combate à corrupção no Brasil. O que o Sérgio Moro... De caso de corrupção. De caso de corrupção. Né? E que o Sérgio Moro está fazendo um belo trabalho e que o Ministério Público está fazendo um belo trabalho. Ótimo. Agora, não confundamos isto com a Petrobras. Quando é que o senhor percebeu que o limite emocional da presidente Dilma com a Graça Foster tinha sido atingido? Eu acho que foi muito mais o limite emocional da Graça Foster com o que estava acontecendo dentro da Petrobras. Minha primeira conversa como ministro, eu sou amigo da Graça há pelo menos 15 anos. Quando conversei com a Graça a primeira vez pelo telefone, quando a presidenta Dilma me convidou para ser ministro, talvez a primeira pessoa fora do governo, fora do governo que eu digo, fora de dentro do núcleo do Palácio do Planalto, etc., com quem falei, foi com a Graça Foster. Ali eu já percebi a carga emocional que a Graça estava carregando. E digo mais, eu dei as declarações que dei numa tentativa de mostrar à opinião pública que a Graça ali estava sendo apoiada e que nós acreditávamos e continuamos acreditando que a Graça estava fazendo com que a Petrobras pudesse ter um novo compliance, um novo sistema de transparência e que nós pudéssemos melhorar a governança sobre a Petrobras, que eu creio que vai ser, eu chamo, entre aspas, obviamente, de efeito colateral positivo da Operação Lava Jato. É o que nós vamos avançar em compliance, transparência e vamos blindar também, não só a Petrobras, mas o setor das empresas públicas, da intervenção e da interferência político-partidária. Esse vai ser um grande ganho a partir da Lava Jato. Ministro, o senhor tem uma história bastante sólida na área ambiental do estado que o senhor governou. A pasta das Minas e Energia é reconhecidamente uma pasta complexa nesse sentido. E o senhor falou um pouco agora da Petrobras. Como é que o senhor pretende lidar com uma situação que é muito complexa, eu diria, para o nosso país, que é o seguinte: nós temos o pré-sal, que tem uma quantidade de petróleo significativa, há um custo também significativo, temos uma matriz que está mais suja do ponto de vista das emissões de carbono, tendo em vista o aumento das termoelétricas. O senhor mesmo usou o termo aqui agora de uma matriz termohídrica. E sabemos que para que os países do mundo, colaborativamente, esperamos que em Paris agora no final do ano, consigam trazer o planeta numa lógica de não aumentar a temperatura de até 2 graus centígrados, ou para além de 2 graus centígrados, o petróleo que o Brasil tem e outros países têm não cabem mais nessa conta. No entanto, nós temos, como o senhor mesmo também mencionou, a capacidade de uma Belo Monte para eólica, mais um tanto de oportunidades para solar. Como é que o senhor vai discutir internamente, inclusive com a presidente Dilma, que até hoje não foi muito adepta dessa agenda ambiental, esse tipo de relação que eu não diria conflituosa, mas complementar? Como é que Mas é um desafio bacana. Esse a ministra Isabela costuma dizer que o Ministério de Minas e Energia saiu da fase Gatorade, né? E que tudo era só energético, 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 energético. Eu acho que é possível, com equilíbrio e bom senso, encontrarmos boas alternativas para o Brasil. Alguma delas, por exemplo, o Brasil pode substituir tranquilamente boa parte de suas térmicas para térmicas a gás. E é óbvio que a térmica a gás ela é muito mais amigável do ponto de vista ambiental do que a térmica a óleo, seja combustível ou outros tipos de carvão vegetal, mineral, enfim. Existem mecanismos de nós usarmos essa reserva estratégica fundamental que o Brasil tem. A exemplo do que a Dinamarca faz com a sua reserva de petróleo, o Brasil pode fazer. Eu fui relator do plano
do uso do royalties do petróleo para educação e para a saúde. Acho que o Brasil tem uma grande oportunidade. Uma outra discussão que é preciso ser bem dita e bem colocada é que essa questão do preço do barril de petróleo não é sustentável. O petróleo não baixou porque ficou mais barato, ele baixou por uma decisão política da OPEP. E isso não é sustentável no médio prazo, isso não é sustentável no longo prazo. Portanto, o Brasil ter o pré-sal e ter hoje a reserva segurada que o Brasil tem de petróleo é extremamente estratégico para o país. Saber usar adequadamente esse recurso é um outro desafio. Ou não usar, talvez. Ou talvez não usar. Mas mesmo usando, e nós não temos ainda como dizer, do ponto de vista macroeconômico, que temos uma alternativa definitiva para essa questão, é que no modelo elétrico, se você quiser ter segurança energética, e com o ritmo hidrológico, que você vai entender bem do que eu estou dizendo. Veja, nós do setor elétrico, e ela sabe disso, que ela é uma especialista no setor elétrico, nós usamos séries históricas, que são séries históricas estacionárias no modelo da Copel, aliás, do CEPEL. Copel é a distribuidora do Paraná. O CEPEL, por exemplo, usa modelos estacionários. Quando nós vamos estudar as mudanças climáticas ou vamos estudar os impactos do clima, nós não usamos mais modelos estacionários, nós usamos modelos dinâmicos. O que está acontecendo hoje é um grande debate do que nós devemos fazer no médio e no longo prazo. Se o modelo deve ser baseado num clima que é dinâmico, que tem impacto das temperaturas dos oceanos, que é o que nos impacta no regime do Brasil, é a temperatura do Atlântico do Norte, a temperatura do Atlântico Sul, a temperatura do Pacífico. E não venham querer me dizer que a série histórica de 1934 vai ser igual à de 2015, porque não vai, não é? É completamente diferente. No entanto, os modelos do setor elétrico ainda estão aprisionados a essas questões. Nós temos que ter, portanto, térmicas de base para poder você garantir para o mercado. Agora mesmo nós estamos sendo visitados pelas ratings internacionais e uma das coisas que querem entender é o seguinte, como é que está o setor de base do nosso setor elétrico? Ele está dependente da água, ele está dependente dos ventos, ele está dependente do sol, do clima, ele tem uma política de térmicas suficientemente robusta que possa garantir, ou seja, saber mitigar isso com inteligência, com bom senso, colocando a responsabilidade ambiental e social dentro de uma balança justa, eu acho que esse é um grande desafio que talvez a minha passagem pelo Ministério possa, quem sabe, dar um bafejo pretensiosamente de modernidade. Ministro, nós estamos com há poucos minutos do fim do primeiro bloco, então eu peço que o André e a Carla possam fazer as suas perguntas. O senhor citou as agências de rating, eu queria voltar ao tema da Petrobras, empresa motivo de orgulho de tantos milhões de brasileiros e, além do que, outros milhares, pelo menos, têm ações dessa empresa e estão muito preocupados com o futuro dela. Aqui e no exterior? Aqui e no exterior. O senhor poderia dizer qual é o roteiro daqui para frente, num plano de recuperação, sobre a questão do balanço da Petrobras, acho que é um ponto central, e das agências de rating também, alguma perspectiva de... O governo tem algum plano no sentido de que a empresa volte ao grau de investimento, volte a ter uma nota melhor lá fora? Como é que está essa discussão dentro do governo? Bem, eu acho que o Bendini vai trazer, o presidente Bendini vai trazer uma gestão para a Petrobras nesse aspecto, não só do planejamento financeiro, ele tem uma história de sucesso nessa área. A gestão no Banco do Brasil foi um bom exemplo de sucesso. Trouxe um vice-presidente especialista na área de finanças para a Petrobras, o que eu acho que foi um ganho. Defendo de que nós do Ministério temos que tratar da formulação da política pública.
nós não temos necessariamente que estarmos dentro da Petrobras querendo gerir o negócio de petróleo. Aquilo é um negócio do petróleo, é diferente, nós temos que formular política pública, tá certo? Nós não temos que estar lá dentro, nós temos que ter bons executivos, bons mecanismos de transparência, de fiscalização, de compliance e resultados na Petrobras. E creio, sinceramente, que o desinvestimento é um dos caminhos. Acabou de ser anunciado um pacote de desinvestimento na Petrobras robusto, acho que é uma parte importante das metas. Nós temos que superar um outro gargalo. Veja, nós não podemos prejudicar o volume de investimento que nós temos na indústria do petróleo e na indústria de óleo e gás, penalizando as empresas. Nós precisamos compreender que nós teremos que encontrar com a Justiça brasileira, com o Ministério Público, com os mecanismos de fiscalização, controle, etc., acordo de leniência, ataque, aprovação no Tribunal de Contas da União do que será o custo de reparo que essas empresas terão que ter para com o patrimônio público, para com a Petrobras, enfim, mas nós precisamos manter de pé esse programa de investimento que está possibilitando o Brasil tirar já do pré-sal, neste momento, 700 mil barris de petróleo. Mas e o imbróglio do balanço? Como que sai desse... Eu acho que esse imbróglio está sendo administrado por uma equipe de especialistas agora, né? O Banco do Brasil trouxe essa expertise para dentro da Petrobras. Acho que a negociação e o diálogo transparente com a KPMG, com a Pricewaterhouse, vai permitir avanços e creio até que nós teremos boas notícias de antecipação de prazos por parte da Petrobras. Isso. Não dá ainda para poder precisar, mas o que temos de informação é que os avanços estão sendo de forma constante, continuadas, e que nós poderemos ter boas notícias nessa área. Carla, a gente praticamente esgotou o tempo, mas você faz a pergunta e vamos ouvir a resposta do ministro. Tá. Até puxando a questão do desinvestimento da Petrobras, ou seja, estamos vendendo um pedaço da Petrobras para a questão de conseguir arrumar a casa, né? E a gente, o governo, assim como vocês, estão num papel de vender um país ou tentar passar credibilidade para vender o Brasil hoje. O senhor não sente... Vender no sentido figurado. Sim, mas vender o Brasil... Eu não estou vendendo o Brasil, não. Sim, mas sim, a gente está falando de atrair investimentos tanto para a Petrobras como recuperar o investimento no momento em que a gente está deprimido por todos os lados, todas as notícias. O senhor não se sente, às vezes, tendo que vender picolé para esquimó, casaco de pele no Havaí, sabe? Aonde que a gente vai encontrar qual é o empresa, o investidor que vai se sentir, não, agora vai? Olha, eu creio que o Brasil tem um exemplo muito positivo a dar. Vamos comparar com a própria Espanha, origem do El País. A crise econômica da Espanha é uma crise que vem já se prolongando desde 2008 e se aprofundando, e mais, com desemprego, com 32% de desemprego na população da Espanha. Nós não tivemos no Brasil esses índices nem perto disso. Mas ao contrário, acabamos... Apenas para responder, só para que a gente possa fazer comparação. Nós não precisamos estar com este nível de preocupação como colocado, porque, veja, a nossa economia, se nós temos 5,3% de taxa de desemprego no Brasil, isso é reconhecido por todos que administram esses índices, é porque há uma atividade econômica no Brasil. O Brasil é um país que continua tendo um mercado doméstico extremamente atraente. O que nós estamos falando é que precisamos cada vez mais de regras de compliance, de transparência, para garantir investimentos. Só uma observação, de janeiro a novembro de 2014, nós tivemos uma queda na produção industrial de 3,2%. Inclusive, o consumo de energia industrial vai cair. O que, aliás, reduziu a demanda por energia elétrica. Mas, com o mesmo indicador que você falou da queda industrial, me diga, por favor, qual é o indicador da taxa de desemprego do Brasil. Eu não estou falando apenas de questão industrial.
O emprego não está gerado apenas na indústria, o emprego está gerado na indústria, no arranjo produtivo, no serviço, no comércio. O Brasil hoje tem uma economia diversificada. No número de nós pessoas temos à procura de emprego, queda. ministro. Mas nós não caímos ainda. Mas vão cair. Isso é a sua torcida, a minha não é. Não é a minha torcida. 4,8 para 5,3 o desemprego. Então, imagina, nós tivemos uma variação de 4,8 para 5,3. Na Espanha, a variação hoje é lutar para sair de patamares de 2 dígitos, portanto, nós estamos falando aí de 27, 28, para tentar trazer para patamares de 18, 19. Eu torço pela recuperação da Espanha, porque nós queremos que as empresas espanholas que estão no setor elétrico possam ganhar dinheiro no Brasil e reinvestir no Brasil. Mas para encerrar aqui estão esse a Bengoa, bloco e continuaremos no assunto. Aqui está o Brasil está melhor que a Espanha, o senhor acha? Na minha opinião, está. Melhor que a Espanha? Melhor do que a Espanha. senhor Na é minha um- opinião, está. Eu não sou um otimista, eu sou um realista. Eu meço números. Não é? Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com o ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga.